Olá, meus amigos do canal G. Vital. Antes de começar esse vídeo, de falar qualquer coisa, eu vou ler aqui um trecho de uma carta para você e quero que você me diga, escute o que essa carta está dizendo e você me diga se é uma coincidência ou se tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo hoje na política. E você vai entender por que eu tenho dito para você sair da política, para você não ir nessa manipulação do 7 de setembro. Você vai ver essa carta e me diga se eu estou errado ou se é apenas uma coincidência. Essa carta é de um maçom chamado Albert Pike, um dos principais maçons da história da maçonaria. Mas eu não vou falar dele aqui, não. Eu tenho um vídeo, aqui 2 vídeos que eu explico detalhadamente essa carta. O meu vídeo chama-se A Maldita Carta do Século XIX. Dá uma assistida lá. Vou deixar aqui o card para você. Mas olha o que ele diz aqui. Vamos desencadear os niilistas. O que é niilista? É aquele que não acredita em valor moral, exatamente o papel que a esquerda tem feito. Vamos desencadear os niilistas e os ateus, também papel da esquerda, e provocaremos um formidável cataclismo. O que é um cataclismo? É uma tragédia, é uma desgraça, é uma destruição, qualquer coisa dessa natureza é um cataclismo. Então, o cataclismo virá depois que eles desencadearem, que eles liberarem quem? Niilistas e ateus. Então vai acontecer um cataclismo social, veja, um cataclismo, uma destruição social. É o que está acontecendo, não é? Que em todo o seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto. Então eles querem mostrar que o ateísmo absoluto, gerado pelos niilistas e pelos ateus, ou seja, o papel da esquerda. Então, esse ateísmo vai ser gerado pelos niilistas e pelos ateus. Tudo isso, então, vai ser provocado. E ele vai dizer que vai provocar também, né, o efeito, vai gerar uma selvageria e uma turbulência sangrenta. Serão os efeitos do ateísmo, da selvageria e da turbulência sangrenta. Ou seja, uma sociedade destruída por causa de niilistas e ateus que foram desencadeados, que foram incentivados. Então, ele continua dizendo aqui, eu estou lendo só as partes principais. Então, a multidão desiludida com o cristianismo é o que está acontecendo hoje. Eu tenho alertado que muita gente tem se feito de cristão, muitos corruptos, um cristianismo hoje totalmente esculhambado, tanto católico quanto evangélico. Por isso que perdeu-se o crédito, porque hoje ou se fala de filosofia, ou se fala de riqueza, mas o verdadeiro evangelho que fala de transformação, que fala de arrependimento de pecados, que fala de salvação, não é mais pregado por quase nenhuma igreja. Então a multidão vai estar desiludida com o cristianismo. Olha para a nossa sociedade e vê se isso está acontecendo. O que eu quero mostrar é que tudo que está acontecendo está sendo provocado, porque nós estamos dentro de um teatro espiritual que está arrastando a igreja para o movimento político e abandonando a sua função primordial e exclusiva, que é pregar contra o pecado. Aí olha o que vai acontecer, essa multidão ficando sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde fazer a sua adoração. Por que sem saber fazer onde fazer a sua adoração? Porque o mundo estará perdido, porque as igrejas não pregam mais o evangelho. E aí ele vai dizer, então, essa multidão, sem saber aonde adorar, elas receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. O que eu quero dizer com isso, gente? Ele está dizendo que quando o mundo estiver totalmente caótico, as pessoas não tiverem mais aonde adorar, com o vazio espiritual na alma, elas então estarão prontas para receber a manifestação da verdadeira luz de Lúcifer. Mas essa luz, ela virá através da doutrina de Lúcifer. Ele está dizendo aqui isso. Essa luz, ela virá através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. A doutrina de Lúcifer é o que estamos vendo hoje na sociedade. Então, o que eu quero dizer para você, é necessário que a esquerda ela provoque a destruição,
ela provoque a injustiça, ela provoque as mazelas sociais, as mazelas morais, as mazelas espirituais, para que a direita traga essa manifestação da doutrina de Lúcifer, que vai ser a verdadeira luz de Lúcifer. Será que não deu para a gente entender que essa direita não é cristã? Que essa direita não fala do evangelho? E quando eles falam de Jesus, eles não estão falando da mesma coisa que você acredita. E eu vou trazer aqui as evidências disso. Eu quero que você entenda que esquerda e direita fazem parte do sistema e estão dentro de um propósito espiritual de conduzir o mundo para receber a manifestação dessa luz que virá através da doutrina. Doutrina é ensinamento. Não pense que virá um diabo de rabo, chifre, cheirando a enxofre, não. São os ensinamentos, são as teorias, são as ideologias de Lúcifer, que são humanistas, que acreditam numa espiritualidade. A esquerda trabalha destruindo os valores morais e espirituais, porque a doutrina de Lúcifer vai resgatar essa espiritualidade. Essa falsa denúncia que está tendo hoje, todo mundo denunciando o globalista, todo mundo denunciando o comunismo, é justamente porque são os globalistas que vão trazer essa luz. Eles vão trazer essa doutrina. A ideia é resgatar o paganismo, é resgatar as ideias, a espiritualidade que eles acreditam que foi a primeira espiritualidade que existia quando surgiu essa civilização. Gente, por favor, acordem. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para você. Quando eu afirmo não vá ao 7 de setembro porque você está sendo usado, eu queria perguntar a você, foi por falta de manifestação que até hoje não aconteceu nada? Eu vou trazer aqui evidências, eu vou mostrar para você aqui fatos que você só nega se você quiser. Mas eu vou mostrar como você está sendo manipulado pela política. Eu queria começar perguntando isso. Foi por falta de manifestação nas ruas que até hoje não aconteceu nada? Foi por falta de manifestação que Alexandre de Moraes até hoje está fazendo o que está fazendo? Não, não foi por falta de manifestação. Então não será a manifestação que irá resolver isso. Eu vou te mostrar que eles estão protelando isso intencionalmente. Vou perguntar alguma coisa para você, vou dizer uma coisa aqui para você. Político não tem medo do povo. Político não tem medo de manifestação. E vou te trazer aqui uma incoerência que você não está percebendo. Se aquela multidão ali que foi presa de forma covarde, aquela multidão foi presa por quê? Porque estava manifestando, questionando as urnas eletrônicas. Então, peraí. Você diz que o político tem medo. Tem medo por quê? Porque ele tem medo de perder voto. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão manifestando, acreditando que a urna não é confiável. Então, se a urna não é confiável, é porque, em tese, ela pode ser manipulada. E se ela pode ser manipulada, por que político tem medo de voto? Se ele confia que a urna é manipulada. Então, não tem coerência. Não há lógica em nós acreditarmos que político tem medo e nós estamos indo para as ruas para que eles percam medo, né? Como estão dizendo aí, Pacheco, Minas Gerais está de olho em você, Pacheco, Minas Gerais já dá resposta. Como que eles vão ter medo se as urnas, em tese, são manipuláveis? Percebe a nossa incoerência, como as políticas nos cegam? Vou também falar uma coisa aqui para você. 2021, lembra do 7 de setembro de 2021? Que Bolsonaro gritou, acabou, e xingou um palavrão, acabou, e falou aquele palavrão. Até porque hoje é engraçado que a marca dos cristãos hoje é falar palavrão. Você não consegue enxergar isso, não? Parece que quanto mais suja for a boca do cristão, mais a gente acredita nele. Então, Bolsonaro, ele disse, acabou. Quantos manifestantes estavam aqui em Brasília e eu estava lá? Eu estive no QG várias vezes. Eu pergunto a você, ele tinha todo o apoio popular, por que não fez nada? Você vai dizer, porque ele não tinha apoio. Mas se não tinha apoio, se não tinha confiança, por que prometeu tanto? Eu vou te mostrar que isso foi uma manipulação. Eu vou te provar que aquilo ali, eles estão apenas protelando, estão apenas prolongando essa esperança que eles estão alimentando em vocês.
em nós, população. Então, veja bem, Bolsonaro, então, disse que tinha acabado, que ali ele tinha um respaldo popular. Nós fomos às ruas porque nos prometeram que nós tínhamos que estar ali para mostrar a nossa força, para mostrar que o povo estava com Bolsonaro. E, no entanto, ele disse que acabou, que não ia tolerar mais isso, não ia tolerar mais aquilo. No entanto, nada aconteceu. Aí ele fez o quê? Ele fez um acordo, não foi isso? Com Michel Temer. Aí você acha que o sistema é só a esquerda. Os sistemas são todos. O sistema é a política. Não existe sistema de direita ou de esquerda, o sistema é a política. Então ele fez lá um acordo com Temer, não foi? Mediou um acordo entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto a você, quando é que você vai criar vergonha na cara? Quando é que você vai aprender? Quer dizer que você está se sacrificando, está dando seu sangue, está cumprindo as ordens de ímpio, você cristão, cumprindo ordens de ímpio? Vem para cá, vai para lá, manifesta, é tal dia, tal horário, tal lugar, e você cumprindo ordem de ímpio. A igreja do Senhor Jesus, comprada com o sangue dele, obedecendo ímpios, corruptos, homens sujos de boca imunda. Isso me envergonha. Eu me enganei também, mas tem uma hora que a gente fala assim, chega. Deus não está nisso. Eu sei que o que eu estou falando aqui não agrada, sabe por que não agrada o que eu estou falando? Porque nós gostamos de profecia. Nós gostamos de pastores que vinham aqui dizer, eu tive revelação tal, revelação de não sei o quê, que Bolsonaro vai assinar não sei o quê. Como tem um pastor famoso aí, que Deus revelou para ele um monte de coisa que ia acontecer e não aconteceu nada. Apenas os patriotas, coitados, foram presos. Mas a igreja continua obedecendo o ímpio. A única coisa que eu vejo que vai acontecer nesse país é a ira de Deus ser derramada por causa desse falso evangelho, por causa de uma igreja que se perdeu, de uma igreja que perdeu o foco, de uma igreja que perdeu a sua essência, que perdeu a sua mensagem, que perdeu o seu propósito, que perdeu tudo. Perdeu tudo, nem evangelho se prega mais nas igrejas. Então vamos lá. Bolsonaro fez um acordo com Alexandre de Moraes, não foi isso? Sabe por quê? Porque eles precisavam ganhar tempo. Sabe por quê? Entenda uma coisa. Eles precisam, escuta o que eu estou falando aqui. Eles precisam gerar o caos até um determinado ponto. Até que o mundo esteja, como essa carta diz, até que nós chegamos a uma exaustão, um cansaço, um desgaste emocional, físico, financeiro, espiritual. Quando estivermos nesse cataclismo, nessa destruição, o mundo vai clamar por solução. Então é necessário que eles nos desgastem, até a gente realmente acreditar que vai chegar alguém e nessa hora eles vão preparar alguém para dizer, vamos dar um basta. Deixa eu perguntar aqui, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta. Mas vamos lá. Você acha que isso aqui é pouco? Então eu vou dizer uma coisa para você. Só concluindo. Por que Bolsonaro fez um acordo com o Michel Temer ali e o Alexandre de Moraes? Você acha que Bolsonaro é burro? Você acha que ele não tinha uma assessoria? Ninguém orientou Bolsonaro? Como é que se confia Alexandre de Moraes? Como é que se confia Michel Temer? Não, sabe por que ele fez o acordo? Porque se ele tivesse ali feito o que o povo pediu, tivesse ali decretado 142, se ele tivesse acionado as Forças Armadas, sabe o que ia acontecer? O teatro acabava. Ele não teria mais como ali, ou então os militares assumiriam, ou, sei lá, ou o Bolsonaro pedia para sair. Mas ele tinha que fingir ali um acordo, por quê? Porque eles estão ganhando tempo, porque o teatro precisa continuar, porque as injustiças precisam ser prorrogadas. Por quê? Porque eles vão nos levar a uma exaustão. Então, deixa eu aqui perguntar uma coisa para você. Você acredita mesmo, né, que Elon Musk, um multibilionário, está preocupado com o Brasil? Olha o que está acontecendo aí na Nicarágua. Olha o que está acontecendo, sempre aconteceu em Cuba. Olha o que está acontecendo aí na Venezuela. Aí por que eles vieram focar no Brasil? Eu já disse isso aqui.
Eu fiz 2 vídeos mostrando que o Brasil é o foco para essa nova civilização que eles estão querendo criar, para esse novo mundo, para essa nova ordem que eles estão querendo criar. O Brasil é o foco. Você acha mesmo que um multibilionário está preocupado com o que está acontecendo no Brasil? Você acha que o problema é financeiro? Não é financeiro. Esses homens são donos de tudo. Elon Musk é apenas um testa de ferro. Eu fiz um vídeo aqui mostrando a espiritualidade de Elon Musk e eu fico espantado de ver crente dizendo que Deus levantou ele, usando argumentos bíblicos que não tem nada a ver, e no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Eu vou trazer aqui os argumentos bíblicos. No vídeo passado eu falei sobre os argumentos espirituais, hoje estou falando de argumentos políticos, no vídeo que vem eu vou falar sobre os argumentos bíblicos. Então, para mostrar que Deus, que a Bíblia não dá amparo para que a igreja se envolva dessa forma em política. Uma coisa é nós exercermos uma cidadania, outra coisa é virarmos militantes políticos e sermos manipulados por ímpios. Então você acredita mesmo que Elon Musk está preocupado? Você acredita mesmo que o ministro do STF resolveu simplesmente agora perseguir o multibilionário? Você acha que de fato ele ia comprar sua briga à toa? Você acha que do nada ele se preocupar com isso num país que nunca se preocupou com o tráfico de drogas, com homicídios, com a corrupção? Você vê aí políticos, os grandes caciques aí da política que dominam o país, que tomam conta de tudo, que são dono do país. Nunca ninguém se preocupou com isso. Agora você acha que Alexandre de Moraes está realmente lutando por justiça? É por isso que nós vivemos uma miséria espiritual. Porque a esquerda finge que acredita que ele está lutando por justiça. E a direita finge que não vê, sabe, como Bolsonaro e a política de direita está manipulando a sociedade. Finge que não vê que Bolsonaro se omitiu e foi o grande responsável pelas prisões daqueles patriotas. E aí, eu vou falar inclusive sobre isso agora. É incrível como a gente finge que crê nisso tudo. Mais um ponto que eu quero colocar aqui para você. A prisão dos patriotas, justamente isso. Eu fiz aqui um vídeo mostrando a lei que foi aprovada por Bolsonaro. Eu fiz aqui um vídeo mostrando, e se precisar, até me pediram para que eu fizesse um resumo dessa lei. Eu mostrei que Bolsonaro, ele sancionou uma lei que foi a lei utilizada por Alexandre de Moraes. Eu mostrei que as piores penas que aqueles patriotas pegaram foi por uma lei assinada por Bolsonaro. Eu mostrei aqui no meu vídeo que ele mudou fez uma pequena alteração no Código Penal, no artigo 286. Entenda aqui uma coisa, a Lei de Segurança Nacional, ela dizia que era crime, que se configurava crime, incitar, ou seja, incentivar uma animosidade, ou seja, uma briga, uma hostilidade entre as Forças Armadas. A lei anterior dizia isso, que era crime incentivar uma hostilidade entre as Forças Armadas ou as Forças Armadas contra as classes sociais e as instituições civis. Você está entendendo? A lei anterior dizia isso, que se você joga uma força contra outra, ou uma força armada contra uma classe social, ou contra a instituição civil, isso poderia gerar, isso era considerado crime. Mas esse tipo de lei, ela não podia pegar em quem é de direita. Veja, a lei foi feita no governo militar, na época era mais fácil atingir quem? O pessoal da esquerda. Porque você estaria jogando as Forças Armadas contra o quem? Uma classe social, um grupo de trabalhadores, sei lá, um sindicato. O Bolsonaro fez uma alteração justamente que só podia pegar tipicamente o pessoal da direita. Porque a esquerda não clama por Forças Armadas. Então, veja bem, qual foi a alteração que o Bolsonaro fez? Ele criou um parágrafo único no artigo 286, e o parágrafo único diz: incitar as Forças Armadas, incitar animosidade, ou seja, incitar uma hostilidade entre as Forças Armadas, ou seja, uma contra a outra, ou uma animosidade delas, ou seja, uma hostilidade delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis e a sociedade. O que aconteceu? Então, aqueles patriotas que estavam ali, clamando pelas Forças Armadas, aquilo foi interpretado de acordo com a lei do Bolsonaro,
que aquelas pessoas estavam incitando uma animosidade, uma hostilidade das Forças Armadas contra o quê? Os poderes constitucionais. Na Lei de Segurança Nacional, que o Bolsonaro alterou, não tinha essa palavra poderes constitucionais. Então, agora, o STF, o Alexandre de Moraes, ele tinha margem agora para autuar aqueles manifestantes ali nesse artigo. E, por isso, mais de 1.500 pessoas puderam ser presas. O que me revolta, que eu tenho dito aqui, é que ninguém avisou sobre essa lei. É que ninguém, nem eu que estive lá, sabia que havia ali agora uma lei assinada pelo Bolsonaro de que aquelas pessoas poderiam ser vistas como criminosas porque estariam infringindo este artigo aqui. Ninguém avisou. A não ser o Antônio de Paulo. Eu falei isso no meu vídeo passado. Inclusive, aí você vai tentar defender Bolsonaro, eu te faço outra pergunta. Por que ele ficou 40 dias em silêncio? Eu fiz um vídeo mostrando aqui. 40 dias é um número simbólico, espiritual. Bolsonaro é ligado ao cabalismo, aos judeus, a Israel, que na sua grande maioria, eu acredito, pratica o cabalismo. Então é um número místico, 40 dias em silêncio. Ah, você não pode provar. O próprio Mourão disse que ele estava num retiro espiritual. Mas enquanto o povo estava manifestando, ele começou a colocar imagens enigmáticas. Ou seja, o povo começou a praticar adivinhação e tentando entender o que ele vai dizer, o que ele está dizendo, o que ele vai fazer. Ou seja, o povo manifestando, Bolsonaro em silêncio, a lei que ele assinou, ninguém foi avisado e ainda por cima ficou postando imagens que deram margem para que as pessoas acreditassem que ele iria fazer alguma coisa. Ou seja, tudo armado, segurando o povo, dando esperança ao povo, até que chegou o exército, né? Aquele que seria o Salvador, e cercou todo mundo e todo mundo foi preso. E o resto da história a gente sabe. Eu pergunto a você, isso é ou não é uma armação? Ou será que eu estou viajando muito? Pelo amor de Deus, gente. Mas se você acha pouco, vamos lá. Aí agora o Eduardo Bolsonaro vai com esse clima aí, né? Sobre essas mensagens que estão sendo denunciadas aí, né? Esqueci agora, pela Folha de São Paulo, ou seja, sobre o Alexandre de Moraes. Aí eu vi agora o Eduardo Bolsonaro dizendo: nós vamos nos encontrar nas ruas. Isso me revolta. Por que Eduardo Bolsonaro não avisou para os patriotas que o pai dele tinha assinado uma lei que poderia ser interpretada como crime, que poderia criminalizar os patriotas, como criminalizou? Será que vocês não enxergam que esse silêncio deles foi proposital? Enquanto o povo estava manifestando, ninguém avisou nada. Aí, quando foram cercados e presos, já tinha uma lei pronta para autuar todos, porque eles estavam incitando as Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Ninguém sabia disso. Isso foi uma covardia gigantesca, gente. Eu passei mal. Agora, se vocês ainda acham que tem que apoiar político, e principalmente se você não consegue enxergar a questão espiritual que eu tanto tenho tentado falar aqui, mas você está achando pouco? Vamos mais aqui. Eu pergunto a você, a Rede Globo, que tanto Bolsonaro falou que não ia assinar a permissão, que não ia renovar a permissão do funcionamento da Globo, por que ele liberou? Quantas vezes ele abriu a boca, incentivou o povo, e o povo aí, Globo tá na mão do Bolsonaro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cadê a Rede Globo? Cadê a permissão da Rede Globo? Foi revogada? Ele por acaso, ele cancelou? Não, ele renovou. Ah, mas é por isso, é por aquilo. Até quando vocês vão dar desculpa? Se eu não posso fazer uma coisa, eu não prometo. Se eu não tenho certeza, eu não prometo. Agora, como é que eu prometo 4 anos uma coisa e no último mês de governo ele assinou? Ele assinou a renovação da permissão no último mês de governo, juntamente com as outras emissoras. A gente não pode ser feito de idiota mais não, gente. Meu irmão, se eu não posso fazer uma coisa, beleza, eu entendo, eu não posso fazer. Agora você está prometendo, manipulando o povo o tempo todo, o povo dando apoio, o povo isso, o povo aquilo, e de repente nada acontece. Será que ele não renovou por quê? Porque os militares não deram apoio? Será que é porque ele foi traído também? Alguém obrigou ele a prometer? Alguém obrigou ele a ficar ali incentivando e o povo tratado como idiota? Como idiota? Sabe,
arrumando uma briga com a Globo, dizendo, vocês estão no sal, vocês vão ser caçados, não sei o quê. Olha, Bolsonaro não vai renovar. Ele renovou. Caramba, não é possível que a gente não enxergue isso, mas vamos lá. Sabe uma outra coisa também que eu fico calculando? Sabe por que aqueles patriotas estavam lá manifestando? Eu esqueci de falar isso aqui. Você lembra quando as Forças Armadas pediram lá o código-fonte? Vocês não param para pensar que as Forças Armadas pediram o código-fonte, de certa forma, ela está legitimando, ela está ratificando, ela está confirmando que poderia ter havido uma fraude nas urnas. Porque se fosse seguro, absolutamente seguro, ela não teria pedido o código-fonte. Mas quando as Forças Armadas pedem um código-fonte, elas estão, obviamente, ali assumindo que é necessário que haja uma auditoria, sei lá, alguma coisa. Então, ou seja, as Forças Armadas, elas alimentaram aquela manifestação dos manifestantes. Elas estavam, de certa forma, alimentando a esperança. Mas foram eles que cercaram depois o povo. Não é porque existe general melancia, não é general melancia. Eu sempre falo, é uma irmandade. Toda essa política, toda essa elite política do judiciário, eles pertencem a ordens secretas, eles estão cumprindo um plano. Não se trata de ser melancia, não, gente. Se trata de ser uma irmandade, uma fraternidade que está cumprindo um projeto espiritual. Esquece esse negócio de melancia. Então, ou seja, aquele povo foi induzido a estar ali porque todo o sistema fez com que eles acreditassem que algo poderia ser feito. E aí não adianta você de esquerda culpar a direita somente, não, os manifestantes não. Sabe por quê? Eu fiz um vídeo aqui mostrando como o sistema atrai e trai. Atrai, ou seja, chama e depois trai. Eu fiz vídeo mostrando como lá atrás, em 2017, salvo engano, 2016, teve um projeto de lei que foi aprovado, uma lei foi criada pelo Congresso com votos de esquerda e direita, inclusive do PT, do Partido Comunista do Brasil. Eu fiz um vídeo aqui, coloquei as declarações de todos os políticos, mostrando que as urnas, elas, quanto mais segurança, melhor. Porque todo o sistema eletrônico poderia ser fraudado segundo os parlamentares. Ou seja, eles criam discurso para fazer com que a população acredite que possa haver uma fraude e depois eles mesmos se voltam contra a população. Ou seja, o discurso é criado para quê? Para mobilizar o povo. E quando o povo é mobilizado, eles vão conduzindo para onde eles querem. Eu digo a você, vale a pena ver esse vídeo que eu fiz, é quase um documentário. O sistema atrai e trai. Assista esse vídeo. Outra coisa que eu queria mostrar para você. Lá atrás eu fiquei surpreso com uma coisa. Lembra quando o Weintraub saiu do Ministério da Educação? Para onde ele foi? Banco Mundial. Na época eu pensei, engraçado, o Banco Mundial pertence aos globalistas. Os globalistas são ligados à esquerda. Se Bolsonaro é de fato o inimigo do sistema, se Bolsonaro de fato, a direita, ela não pertence ao sistema, eu fiquei perguntando por que o Weintraub foi no Banco Mundial, o banco dos globalistas. Porque o que disseram na época foi que ele tinha ali uma influência e colocou ele lá. Ou seja, um cara extremamente conservador, de direita até hoje, que se alega um cara de direita, foi trabalhar no banco dos donos do mundo, dos globalistas, que tanto a direita denuncia. Será que a gente não consegue enxergar isso, não? Quer ver outra coisa? Quantas vezes você ouviu que a onça vai beber água? Eu tenho vergonha disso, sabia? A onça vai beber água. Nós ouvimos isso do general Girão, senador Girão, há pouco tempo atrás. Ou melhor, pouco antes das eleições, ele falou, a onça vai beber água. E aí o que acontece? É claro que isso incentiva o povo. E a onça bebeu água? Não, a onça engoliu os patriotas. A onça devorou os patriotas, a onça envergonhou os patriotas. A onça traiu os patriotas. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Outro ponto que eu queria colocar. Nós somos chamados para fazer manifestações, para não deixar, para pressionar o Senado a não aprovar a ida do Dino lá para o STF. Onde é que o Dino está? No STF. Isso prova que política não está nem aí para você. Para começar, eu sou contra a frase, porque democracia é projeto republicano, república é coisa da maçonaria. Todo poder emana do povo, todo poder emana de Deus.
Isso é humanismo. Isso é fruto de uma doutrina humanista que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é a doutrina de Lúcifer. Lembra que eu comecei o vídeo falando sobre eles estarem preparando o mundo para receber a maravilhosa luz que vai se manifestar através da verdadeira doutrina de Lúcifer? A doutrina de Lúcifer é humanista. Eu quero depois falar sobre isso. Eles pegaram o pensamento de Lúcifer ali, fazendo com que o homem quisesse ser Deus, despertando o homem para querer ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, ou seja, uma gnose. E aí, através disso, eles formularam uma doutrina luciferiana que é a mesma coisa que o humanismo, onde o homem ele tem que despertar a sua divindade. É isso que Pablo Marçal tem feito e ninguém sabe, ninguém percebe. Eu fico indignado que esses camaradas estão engolindo os cristãos, se passando por cristãos. Qualquer um hoje é cristão, sem falar do evangelho. Mas depois eu entro nessa questão do Pablo Marçal. Vamos lá, a direita está apoiando, né? Vamos quebrar a cara de novo. Esse país não vai ser resolvido, não vai ter, a sua solução não virá da política. Entendam, todos pertencem a sistemas, a organizações que são anticristãs. Eu quero que você entenda, eu não posso aqui entrar em detalhe para não mudar o assunto, mas o que eles acreditam é que o aperfeiçoamento do mundo, o que nós chamamos de salvação, ela virá através do aperfeiçoamento da própria humanidade. Por isso que se fala tanto de humanismo. Então é o ser humano que tem que se aperfeiçoar e à medida que ele se aperfeiçoa, o mundo melhora e assim eles preparam o mundo para essa nova era. Eles dizem claramente, não há salvação em Jesus Cristo. Por isso que eu te falo, você que não crê em Jesus Cristo, cuidado, porque você, sem querer, você está indo no mesmo discurso dos globalistas, daqueles que você combate. Eu tenho vídeos que eu falo sobre isso aqui, mas vamos lá, vamos pegar outra coisa aqui. As manifestações para apoiar a CPMI do 8 de janeiro, lembra? Senador Marcos Duval tinha bomba para explodir, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu pergunto a vocês, aconteceu alguma coisa com a CPMI do 8 de janeiro? A CPMI da pandemia? E tantas outras CPMIs que houve e que haverão e que vão acontecer? Eu pergunto a você, aconteceu alguma coisa? Não. Então, político tem medo do povo? Não. STF tem medo do povo? Não. Para de ser bobo e ficar com esses dias. Eu fico indignado, porque você faz um trabalho com tanto sacrifício aqui no YouTube, mas o que o povo gosta é desses canais que dizem bomba, explodiu, aconteceu. Parem com isso, gente. Parem de ser manipulados por esse pessoal que está nos Estados Unidos. Sinceramente, eu tenho grandes dúvidas se tem gente exilado mesmo. Pode ter ser que tem alguns. Até acredito que tem alguns. Porque, claro, eles vão pegar alguns para Cristo, para parecer real esse teatro, mas muitos outros fazem sucesso demais, na minha opinião. Agora, uma coisa, eu desafio você. E se precisar, a gente faz uma live aqui e debate. Não, nenhum deles que se diz cristão, eu vejo verdadeiramente um cristianismo. A gente precisa discutir o que é cristianismo. A gente precisa discutir o que a Bíblia fala realmente sobre o cristianismo. A gente precisa discutir o que é a doutrina apostólica. Porque hoje qualquer um abre a boca e fala que é cristão. Qualquer um. E aí a gente aplaude, porque eles estão do nosso lado. Hoje não precisa mais nada. Basta ser alguém de direita para que a igreja aceite e receba. Hoje eu compreendo porque que a besta ela vai ser adorada. Hoje eu compreendo porque que a besta ela vai ser admirada. Hoje eu entendo. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas aí vamos seguir aqui. Outra coisa, quantas vezes você foi convocado para manifestar, para mostrar a nossa força? Vamos tirar foto, vamos manifestar, vamos mostrar ao mundo a nossa força. O que é que nós fizemos? Eu falo nós porque eu estive em todas. A gente se unia e acreditava, agora nós temos força, o mundo vai ver, né? O Tribunal Internacional de Haia vai ver que agora o Brasil está passando por injustiça. A ONU vai ver que o Brasil agora é o
povo que é de direita, que o povo não está sendo ouvido, que tem uma grande maioria, e com isso eles vão nos engambelando, ganhando tempo, levando o povo a uma esperança, enquanto do outro lado o massacre, né, a injustiça que realmente existe, a tirania, a covardia, a ditadura vai se impondo. Mas eles precisam alimentar a esperança do povo. Eu quero que você entenda esse raciocínio. É necessário que mantenha essa chama da esperança acesa. Por quê? Porque se o povo desanimar, acaba o teatro. Eles querem preparar o mundo, os corações, as vidas, para receberem essa doutrina de Lúcifer. Vai surgir um grande político que vai ser aquele que vai resolver esses problemas. Esse homem, ele vai implementar as doutrinas de Lúcifer. Eu já falei para vocês aqui sobre as 7 leis de Noé. Eu já falei para vocês aqui que são leis que realmente são compatíveis com o conservadorismo. A agenda da ONU, que a gente tanto critica, ela se enquadra nessas 7 leis. Eu já mostrei isso para você. Né? Que nesse período a igreja vai... A igreja não, porque isso está aí na igreja. Os verdadeiros cristãos que ainda acreditam na Bíblia Sagrada vão ser perseguidos. Então, outra coisa que eu queria colocar aqui para você. Quantos abaixos assinados já fizemos? Lembra daquele do Caio Coppola? Se não me engano, foram o quê? Mais de 3 milhões de assinaturas, não foi isso? Eu assinei aquele abaixo assinado. Eu pergunto a você, resolveu alguma coisa? Não. Aí ficou no início uma guerra contra Rodrigo Maia, depois contra o Alcolumbre, depois Arthur Lira, agora o Pacheco, e nada muda. Mas entenda, eles sempre fazem alguma coisa para levantar a sua esperança e dizer, agora vai. E aí nada acontece e eles vão fazer... Eu vou dizer para você aqui uma coisa, eu já disse, eu acredito que esse problema dos patriotas que foram covardemente presos vai ser solucionado. Mas eu entendo, faz parte do jogo. Os mesmos que causaram os problemas vão trazer a solução, mas faz parte do jogo. A única solução é volte a ser igreja. Volte a pregar o evangelho. Toda a desgraça que está acontecendo no Brasil e no mundo tem uma causa, o pecado. E quanto o mundo não enxergar o seu pecado, nada vai ter solução. Então, gente, eu não quero me estender mais. Está aqui o nosso Pix, melhor, aqui é o nosso Telegram, está aqui o Pix do nosso canal, e é também o nosso Zap. Se você puder ajudar esse canal, se você puder contribuir de alguma forma, quiser fazer um contato conosco aqui, alguma crítica, sugestão, discordância, estamos abertos aí a te ouvir, tá bom? Espero que esse vídeo te ajude. Que Deus abençoe a todos.